Alô, Bistrolovers! Hoje começa o nosso bom encontro guiada pela inspiração de um dos meus convidados, que na conversa de alinhamento disse: segundo Domenico De Masi, precisamos reinventar o humano. E lá fui eu, buscar De Masi, um sábio que, como ninguém, aponta em seus escritos os desafios da contemporaneidade, em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pela racionalização das atividades humanas. Para ilustrar o seu pensamento, resgatei um trecho do seu livro O Futuro Chegou, Modelos de Vida para uma Sociedade Desorientada, no qual ele diz: vivemos um mundo onde as velhas certezas desmoronaram e os antigos modelos de vida já não funcionam mais. Somos confrontados com a necessidade de reinventar o humano, de redesenhar nossa existência em um contexto onde o trabalho, o lazer, o conhecimento e a vida social se entrelaçam de novas maneiras. Essa reinvenção exige uma revisão profunda dos nossos valores, das nossas prioridades e, sobretudo, do significado que atribuímos às nossas ações cotidianas. Pois bem, exatamente com a intenção de reinventar o humano é que vamos conversar sobre cultura forte, branding forte. O anverso e reverso de uma moeda, visto que se nutrem do mesmo ingrediente, o ser humano e as suas interações sociais, incluindo desejos, anseios, dilemas e peculiaridades. Eu sou a Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria especializada em estratégias ágeis e integradas de cultura organizacional, educação corporativa e soluções de engajamento. E hoje recebo dois mestres, duas marcas que admiro muito e que já, utilizando um jargão que certamente será apresentado ao longo da conversa, dois profissionais coerentes no que são, no que fazem e no que falam. São eles: Ana Couto, designer formada pela PUC-Rio, concluiu o mestrado em Visual Communication no Pratt Institute em Nova York, especializou-se em branding na Kellogg School of Management e formou-se no curso Honor President Management Program em Harvard. É uma referência em branding no Brasil, CEO da agência Ana Couto e da Laje, e há 30 anos constrói valor de marca para grandes empresas em diferentes segmentos, a exemplo de Vale, Coca-Cola, Natura, Havaiana, Itaú, entre outras. É autora de publicações internacionais em livros especializados e seu reconhecimento também é refletido em diversos prêmios internacionais. E um dos livros recentes da Ana é esse aqui, A Revolução do Branding, que eu recomendo muitíssimo. É incrível. Ana, muito obrigada por estar aqui comigo, com o Marco. Acho que vai ser assim uma delícia essa conversa, estou muito honrada. E o meu segundo convidado, Marco Dal Poço, meu para sempre líder e amigo. Marco é economista pela Università degli Studi di Bologna, com MBA em Business Administration pela Università Bocconi di Milano e especialização pela Associação Italiana de Psicossocianálise Ariely. É uma referência em People Strategy, em Organization Design, em cultura organizacional e mentoria. Atuou como CHRO na CBF e CBF Academy, L'Oréal Brasil, Vale e Unilever. É professor convidado da Fundação Dom Cabral, membro do Conselho Consultivo do COPEAD, sócio da consultoria Organizações Contemporâneas e cofundador da Ariely Brasil. Bem, não tenho palavras para agradecer a presença, a generosidade de vocês de estarem aqui hoje, né? De terem aceitado o nosso convite, que além do tempo, né, vocês estão aqui para compartilhar experiências, reflexões e olhares sobre a realidade do mundo que vivemos e sobre a temática que vamos tratar. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês: que sorte a minha estar aqui.
Muito obrigada mesmo pela presença, eu agradeço demais. Para a gente começar esse bate-papo, a gente conversou, a gente sempre faz conversas de alinhamento que são importantes, né? Planejamento é tudo. Queria que a gente pudesse falar dessa complexidade do mundo que a gente vive, até para a gente depois introduzir o assunto cultura e branding, né? E a gente fala aí de um mundo VUCA, né? No livro você fala de VUCA, também tem aí um novo, né? O BANI, né? Que traz aí a questão da fragilidade, a fragilidade, a não linearidade, enfim. Frente a todos esses desafios que a gente tem, queria muito te ouvir, Marco. O que esse mundo hoje, que desafios, que demandas, que questões estão influenciando os comportamentos, as interações e os ambientes, com recorte do ambiente organizacional, é claro. Muito bom. Então, também estou emocionado. Tá, que bom. Eu também estou até um pouco criança. Um pouco mais do que então a gente está no melhor estágio, né? Então, da criação. Crianças da gente é a melhor parte da gente. É um momento assim muito especial. Para mim também. Já estava imaginando faz tempo encontrar essas duas grandes mulheres. Duas mulheres que, de forma diferente, têm um espaço no meu coração muito grande. E o que eu queria dizer também, fico muito proud, né, orgulhoso de te ver. Eu conheci a Daisy 20 anos atrás, posso dizer isso, né? Deve, 20 anos atrás, mais ou menos nesta época, em agosto de 2004, ela me ligou dizendo: você vai ser meu chefe na Vale. E aí ela escreveu uma história alucinante. Então te ver aqui hoje, assim, né, uma borboleta, né, que voou longe, acho que para gente das humanas é uma das coisas que mais dá orgulho ver as pessoas que você encontrou na vida com um voo tão grande, né? Então parabéns à equipe, né? E a Ana é o que eu chamaria de amiga, né? Alguém que você gosta e você está disposto a dar tudo, quase tudo, porque é uma pessoa respeitosa, uma pessoa generosa, como você disse, é uma pessoa que cuida, né? Então são dois encontros que as organizações proporcionam, a vida profissional proporciona, que vai muito além disso. Este é um aspecto entrando no conteúdo, sim, um aspecto da contemporaneidade, que é a complexidade. Complexo vem de complexus, em latim, e o significado desta palavra é um abraço, to embrace. A complexidade não se explica, a complexidade se abraça. Então, o abraço é um cartão de visita, um símbolo fundamental da cultura brasileira, né? E vocês são mulheres que abraçaram muita gente, né? E continuam abraçando muita gente. Então, acho que com o abraço às problemáticas do mundo, a gente pode enfrentá-lo, apesar das os seus grandes desafios, né? Vou citar muito rapidamente só alguns que são conhecidos para todo mundo, mas só para fazer uma escolha de prioridades, né? Tudo importante, tudo é... Mas retomando até o mestre De Masi, né? Com um olhar mais sociológico, né? Nós temos o desafio do ambiente, a crise ambiental, né? Ele dizia, citando sempre os números, né, que em 2030, se a gente continuar assim, a gente vai precisar de 3 mundos, não de um. Se os pobres do mundo quiserem viver como os outros, vamos precisar de 3 planetas, né? E ele dizia também que, citando o Bernard Russell, que só um louco e um economista podem achar que dá para continuar assim.
Então, acho que esse é um grande desafio, né, de construir. Acho que os economistas já estão até mudando de ideia. Só o louco que está lá, né? Construir um mundo novo. Então, é um grande privilégio poder viver esta época, justamente por isso, porque a gente sabe que do jeito que está não podemos continuar. Ao mesmo tempo, como bons empreendedores, nos fascina a ideia de mudança, de criar, de construir, ser parte de uma construção nova. O segundo é a desigualdade, né? O mundo, né, eu estava lá quando o Muro de Berlim caiu, em 89, e a gente tinha essa esperança que o mundo ficasse global e mais justo. Mas, na verdade, ficou global, mas não ficou mais justo. Então, esse é outro grande desafio da contemporaneidade. E o terceiro aspecto é a importância do ser humano. Se tem um momento no qual o ser humano, com as suas características da inteligência, da imaginação, da emoção, né, o fato de poder dizer que estamos aqui emocionados, afetivamente conectados, é uma característica que precisa ser constantemente reafirmada na contemporaneidade. Então eu ficaria para começar com esses três aspectos. Ana, como é que você vê? Pensando aqui, eu acho que tem, assim, toda crise, né, é um momento de mega oportunidade. Eu acho que a gente está numa crise, uma mudança de paradigma. Quando a natureza diz, tá bom, né, vocês já fizeram com a gente aqui o suficiente para a gente não continuar dessa forma, e essa guerra entre o humano e a natureza, a gente já sabe quem vai ganhar, né? Eu acho que se essa guerra for radiante, a gente vai ter que retirar de campo. Eu acho que também é uma grande oportunidade para entender até, lá, voltando para o Renascimento, que botou o homem no centro, com as ideias de Leonardo da Vinci, né? Agora eu acho que é uma ótima oportunidade também para a gente se colocar dentro desse ecossistema, né, da natureza, assim, que foi apartado, né, e que foi colocado no século XX como premissa, né, do Taylorismo, da forma de trabalhar. A gente está num momento muito interessante de ressignificar esse humano, né, de entender que ele não é separado da natureza, ele é um ecossistema integrado, que nos traz muita sabedoria do passado, né? Então você tem os Krenaks, né, essas culturas de povos originários voltando com um discurso tão bonito e tão integrado, né? E eu acho isso uma oportunidade nossa muito importante para o século XXI, porque eu acho que, assim, olhando o século XX, que foram muitas mudanças e muito rápido, com outras premissas de produtividade, de trabalho, né, o papel do trabalho na nossa vida. Agora eu acho que a gente está entrando numa fase que é colocar em outras premissas, né, o que é o ser humano dentro do ecossistema da natureza. Se a gente puder abraçar a complexidade que é colocar bonito, o ser humano. O conceito, né, do abraço. Eu acho lindo. E essa visão, porque eu falo muito de ecossistemas de negócio, e a gente está falando muito do ecossistema da natureza, e quando a gente começa a olhar isso com um uno e o todo, né, eu acho que a grande discussão é o uno do individual com o todo, e eu acho que a gente tem aí um revisar, né, de valores, que é um resgatar de valores ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que é um momento muito interessante se a gente tiver consciência das nossas intenções para o século XXI. Então, eu acho que é uma quebra de paradigma e sempre os séculos começam nos 20, né? Assim, tem 20 anos para a gente repensar igual o caos. Eu acho que estamos dando aqui um novo restart, espero, né, com mais consciência e intenção de que esse sistema nos pertence, né, tanto quanto a natureza. E é uma questão de reconhecer, né? Então acho que a gente está num momento muito interessante, assim, muito frutífero. E o que hoje me preocupo mais é que a narrativa do fim do mundo não vença, porque eu acho que existe uma narrativa, porque é tudo uma questão de narrativa. O mundo vai acabar e os jovens estão ansiosos e ninguém é mais conectado. Isso é muito interessante. Então eu acho que a gente está numa briga de narrativas. Eu acho que a narrativa do uno e do todo, que estamos num outro momento de ecossistema,
é o que eu aposto, assim. Acho que a gente está aqui para discutir isso, não um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho interessante, né? Até eu ia falar isso na pergunta, acabei, o quanto que traz para esse momento, esse resgate da antropologia, da sociologia, o quanto que é útil para a gente que trabalha, né, com o humano, buscar essas referências para entender, né, esses movimentos, para poder fazer as perguntas corretas, para poder trazer premissas, né, que de fato fundamentem, né. É tão interessante, né, a gente vai lá atrás mesmo e fala assim, poxa, isso aqui é um valor que eu preciso resgatar, é algo que eu preciso considerar. Então, mas eu acho que assim, ao mesmo tempo que vocês estão trazendo isso como um momento que a gente vive, essa virada de chave, acho que ainda demora um pouco do ponto de vista da prática, não? Porque a gente está falando da humanização, até outro dia a gente estava conversando aqui com a Ana Mockney, da Deloitte, e a pesquisa Deloitte, né, de RH anual, que é muito interessante, traz isso, né, a humanização, o humano, a pessoa no centro, e ao mesmo tempo a pesquisa também fala de que existe um gap enorme entre a consciência e a prática. Uma coisa é você falar, se você perguntar a um conjunto de executivos, né, e profissionais de várias... sim, é isso. Agora, como você atua? Aí você vai ver práticas de gestão lá, né, de muito tempo atrás, que não combinam com a narrativa, né, voltando ao seu ponto. Eu acho que hoje, né, a gente tem essa premissa no branding do faz e fala, né? É importante você saber quem você é, como você faz as coisas, que é a prática, e como você fala essa narrativa, como você constrói isso. Eu acho que assim, todas as épocas da humanidade tiveram, né, o fazer e o falar não estavam alinhados, muitas vezes. E quem cresce é quem está alinhado. Quem consegue, né? Vai ter sempre gente que fica na história e vai ter empresas, marcas, pessoas que conseguem, né? Quem vai lá e conseguem entender do contexto e serem mais coerentes, né? Então eu acho que, assim, primeiro que eu acho que todo esse valor de antropologia, sociologia, filosofia, eu acho que sempre foi muito presente. Sim. Não acho que eu, pelo menos, fiz minha formação de antropologia, muita filosofia, com branding, né, com design. Isso ajuda a entender o contexto, né? Então, amplia, né? Amplia. Não acho que não acho que está fora de moda. Não. Eu acho que sempre foi muito importante entender esse contexto, né, que a gente cria, porque no fundo tudo isso é criado pelo humano, né? Mas que é bonito também. Nada que está aqui não é criado de certa forma. Então eu acho que a gente está no momento de dar mais valor as práticas coerentes com os valores, com as ações. Então, não sei o que é. Eu acho que o belo do hoje é a oportunidade de criar. Eu acho também. Ocupar esse espaço de criação. Porque nossa geração é a geração pós-Segunda Guerra Mundial. E a gente veio e foi educado para... preencheu o caminho, né, da linearidade. Então, carreira, família, no geral é isso que a gente recebeu, né? A gente viveu grandes revoluções, cada época teve. Sim. Vimos muita coisa, a passagem dos séculos, mas tecnologia, né? Ainda, cara, acho que agora a gente está entrando em um momento no qual a gente está sacando que, apesar de não ter tido, graças a Deus, e nunca terá uma grande guerra que zera tudo, a gente precisa criar, construir um novo, né? Um 3, né? Como dizem alguns, né? De um lado está a natureza, do outro lado tem o mundo artificial do ser humano. Essas duas coisas têm que gerar um filho novo, né? Não dá mais para cada um ficar, né? É o século do 3, do filho, né? Não, o 3 está na humanidade desde sempre. Isso. Mas a gente viveu um mundo muito dual, ou muito com a escadinha para ser... né? Hoje eu acho que a gente está um pouco nas nuvens, né? Um pouco volta para o ancestral, para o começo, né? Reconhece a importância da natureza, né? Que é finita. Exato. Então é um momento muito rico para dizer...
vamos construir alguma coisa nova, uma sociedade nova, uma sociedade um pouco capitalista, mas também também um pouco socialista, um pós-industrial. Né? Sem ser binária. Uma coisa nova, que nasce de dois lados. Então tem uma fertilidade. Não está nas margens, né? É um momento de fertilidade. É um momento também, como todas as coisas novas da criação, de dor, cara. Sim, claro, sem dúvida. Tudo é sofrido. Sim. Tudo é sofrido. Qualquer transformação. O importante é, como a Ana falou, é não ficar só na síndrome do funeral, se lamentar e virar vítima. Não, quer dizer, tudo bem, aconteceu. Tem uma mudança acontecer, tem riscos, tem perigos, tem guerra, etc, mas tem um abraço também. Eu acho que também tem essa coisa da tecnologia, né? A gente, assim, pensando na tecnologia até do século XXI, com inteligência artificial, com tudo isso que a gente está vendo, que gera um desconforto enorme no ser humano, essa questão da criatividade, eu acho que entra num espaço mais especial ainda, mais importante ainda. Provoca, né? Provoca, né? Qual é o nosso papel, até no trabalho. Sim, qual é o melhor profissional? Não é o que sabe mais tecnologia social, mas é o que vai fazer com esses elementos, que são muito fortes e muito importantes, criar, né? Solucionar problemas. Então, eu acho que também o desafio do profissional hoje, em vez de se sentir acuado ou meu Deus, tem um espaço. Não, assim, qual é o meu espaço? E eu sempre falo, acho que o século XXI vai ser criatividade, eu acho que vai ser um driver super importante. Começar por saber fazer perguntas, né? Porque para lidar com a inteligência artificial, você tem que ser um grande perguntador, né? E saber o que você deseja, articular, né? Teu pensamento, Porque as perguntas levam ao cerne do problema, né? Exato. Porque você só faz uma pergunta, certamente você não está resolvendo o problema, você só está ali na superfície. Então, os porquês, né? Os 5 porquês. Como você vai até... Como é que você vai lá na base do problema. Escala aquilo ali, né? E isso eu acho que esse é um dos skills mais importantes do profissional, né? Voltando aqui para a questão, o que você espera de um time, de um profissional que está entrando, é saber fazer as perguntas certas e saber criar em cima, né? De coisas que não são dadas ainda, porque tudo pode, né? A Ana tem uma qualidade que eu admiro muito, que é estar e respeitar o pensamento imaterial, a imaginação, a nuvem, eu digo, mas trazê-lo para o tangível. Organizando, né? Trazê-lo para o tangível, né? Então, o grande esforço dela com o time dela não, vamos gastar 3, 4 dias para falar dos futuros, né? Não 4 horas, lá todo mundo, e depois ela mesma fazer esse esforço, né, como fez no livro, de manualizar, de trazer para o método, né? E acho que é um pouco essa metáfora que a gente precisa, aceitar as loucuras do bem. Mas eu acho que isso volta um pouco, eu não sei se a gente vai viajar aqui um pouco demais, mas assim, quando você olha a filosofia, né, platônica, quando ele fala do mundo das ideias, e que na verdade o que a gente vive aqui é só se você não pensar uma cadeira, ela não existe, mas antes dela existir, você tem que pensar ela, você tem que criar ela. Então você tem esse resgate, eu acho que no mundo paralelo, na inteligência artificial, né, o que é real, o que não é, do digital, é um lugar que bota a imaginação, o sonho, a ideia num lugar muito privilegiado. Né? Então eu acho que também a gente vai viver isso. Estimula o que é o ideal, que mundo é esse ideal que a gente quer, né? Como é que a gente vai, já que o capitalismo só pelo consumo não vai, a esquerda e a direita já acabaram, que caminho do meio é esse, né, que vai... Que é uma criação. Tudo é uma criação. É algo que hoje não temos, né, que a gente pode participar em construir. Então eu acho isso muito potente, né? Você não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E aí, assim, acho que trazendo aqui uma pegada que você fala muito no livro, na sua narrativa, no seu dia a dia, né, a gente está falando desse humano, e você trabalha fazendo com que marcas tenham essa pegada do humano, né? Você usa, né? Marcas são como pessoas que precisam ser, fazer e falar, né? Eu acho isso incrível, né? Porque quando você para pensar nessa frase ou nessa sua, enfim,
esse argumento que você traz, faz todo sentido do mundo, né? Mas eu queria que você explorasse isso pra gente e já trouxesse na sua fala, explicasse um pouco, porque tem muita gente, provavelmente, que vai estar nos assistindo, que não tem um conhecimento sobre a potência do branding, como é que isso acontece. Sim. Achei muito legal no seu livro, que você já começa falando, né, que é uma palavra no gerúndio, né, então eu achei isso assim, até a gente refletir sobre o posicionamento, né, o que é isso, o que isso impacta, né, o movimento, né, e um pouco assim, quais são os desafios, quais são os impactos, quais são as vantagens dessa personificação para a própria organização, para a experiência do consumidor, né, do cliente, para a experiência do cliente. Enfim, queria que você trouxesse isso para a gente, nessa pegada do humano, que é a síntese do teu livro aqui. Quando eu comecei a estudar, quando eu entrei na faculdade, eu fazia 2 faculdades, design e antropologia. Eu achava muito curioso o significado das coisas, né? Por que o cocar do índio é vermelho? Porque ele é mais poderoso, porque ele traz, porque ele só se olhar ele, né? Então, quando você começa a entender simbolismo, né, que o símbolo, exato, que significa os artefatos, né, Marco? Os artefatos significam muito, né? Então, obviamente, a gente, né, traz para a sociedade de hoje um carro que eu dirijo, uma roupa que eu uso, isso tudo são símbolos de valores, né? Então, assim, o branding vem desse lugar de criar significados relevantes para a gente. E aí você começa a decupar um pouco com pessoas que, primeiro, a gente tem que entender que numa estratégia corporativa, você tem estratégia corporativa que são as metas, os números, a visão, quero conquistar, né, o market share, whatever, assim, em termos de números e dados e metas, isso é toda uma estratégia corporativa. Agora, o que dá a amálgama de tudo isso é a estratégia de brand, né? Que parte de uma visão de propósito, aí propósito é muito você entender o que você traz do seu talento para o mundo. Então, assim, as pessoas precisam fazer essas perguntas, né? O que eu tenho, todo mundo tem um, né? O que eu tenho de melhor que eu posso usar a meu favor para criar um impacto positivo. Então, isso é a primeira layer de autoconhecimento que a gente tem que ter. E depois, essa visão do faz e fala. Quem eu sou como pessoa, como é que eu quero ser percebido, né? O que eu faço como proposta de valor para o meu cliente que tem valor, né? Proposta de valor. Eu faço algo que o Marcos está disposto a pagar, né? E ele me acha diferenciado por isso. E qual é a narrativa que eu vou ajudar a construir esse valor de longo prazo? Então, essa visão, para mim, é o que a gente chama do código genético de um branding. Sem isso, você vai estar patinando. É aquela pessoa que está no mundo, mas não sabe muito bem por que está no mundo. O que ela faz diferente, o que ela faz de valor, como é que ela é percebida. Então, o branding, na verdade, é fechar esse gap, né? Como eu quero ser percebido e como eu sou percebido. Essa é uma discussão que começou com a gente. Eu quero ser percebido dessa forma, eu sou percebido. Isso também traz para as pessoas, claro, né? Então é um nível de autoconhecimento muito grande e de intencionalidade, né? Sim. Eu preciso ter intenção. Então eu sempre falo, uma organização vai ter que ter uma visão de mundo, né? Que é um propósito, essa energia. Então, todo corpo tem um atleta da Nike, organiza as informações do mundo, do Google, tem milhões de... Vai ter que ter expressões visuais desses atributos, né? Então, como é que visualmente eu me expresso, verbalmente eu me expresso, e vai ter que ter uma narrativa que construa valor a longo prazo, né? E esses são esses brandings fortes que a gente está vendo hoje. Alguns têm 200 anos, como Louis Vuitton, né, como Hermès, né, tem marcas incríveis que vêm evoluindo com o tempo, entendendo os seus diferenciais, entendendo como é que ele constrói propriedade, entendendo como é que ele se mantém relevante nesse contexto que muda muito, né, e como ele é consistente. Então isso é uma questão super importante. E usar todo esse arsenal de pontos de contato para construir algo, porque senão você vai estar nas redes sociais falando uma coisa, você vai estar nos seus pontos de contato, nas campanhas falando outro, e aí essa narrativa não se fecha nunca, porque é difícil construir um mundo tão complexo, com tantas marcas, com tanta global, né, algum espaço, não só na cabeça de diferenciação racional, mas no coração, né, no bolso. Então, assim, se você não estiver usando esse poder do branding na sua organização, você está enxugando muito gelo. Você está fazendo um esforço. Né? Quantas organizações que a gente vê assim, o meu negócio,
muito maior que a minha marca. Quando você fala isso, você já tem um problema. Porque um branding forte, você atrai talentos, né? Você atrai consumidor, você não só atrai, tem willingness to pay, você paga mais para um branding forte, né? Você atrai investidores, né? Você tem respeito pela sociedade, pela comunidade. Você fala até de embaixadores, né? Embaixadores. Você ganha embaixadores da marca, né? Não, pessoas que se apaixonam. Que tem... Então, isso é um poder que eu acho que hoje... E aí a gente está falando muito do ressignificado de poder, né? Assim, o que era o poder do século XX, o que é o poder do século XXI? A gente viu as Olimpíadas aí, o poder das Olimpíadas, o poder de resgatar valores, né? O poder de ressignificar a França, né? Égalité, fraternité, todo ali, todo o branding, ele não deixou nada de fora, é um poder absoluto. Global, porque todo mundo entende as premissas visuais, e pessoal, porque cada um de nós também traz a questão do esporte, do foco, da conexão, né? Do uno e do todo muito integrados. Que é muito bonito, nos eleva, né? A sensação que dá que é um momento que a humanidade está ali conectada. Isso é um power branding absurdo que a França fez agora, né? Tem nada ali que não tenha um significado. Nada. Nenhum lugar, nenhuma... Nada foi deixado só por um esporte, por o vôlei. Não, tudo ali estava em lugares icônicos da França, a história toda de abertura das Olimpíadas aberto, falando de igualité, né, fraternité. Então é muito bonito você ver, e a França é um país que tem muitos, né, o resgate de todos, e a gente olhando brasilidade também, né, as mulheres, né, o poder das Rebecas, das Bias, como isso também nos traz uma humanidade brasileira. Né? Então eu acho que é isso, assim, é não perder a oportunidade de construir significados. E aí essa questão do humano, assim, das comunidades, a gente precisa pertencer. Né? O humano que não pertence, o trabalho é uma comunidade, a família é uma comunidade, o país é uma comunidade. A gente precisa... Eu queria entrar em 2 pontos. Depois eu queria voltar a essa história da brasilidade, que eu acho que merece assim, aprofundar. Você trouxe a questão das Olimpíadas, né? Que está recente e que é isso. Ficou muito claro que você acabou de trazer à tona. Mas eu queria voltar à questão do Brasil, porque acho que é um ponto que merece a gente explorar mais, né? O ponto que às vezes a gente não reconhece a potência da marca Brasil e como a gente ignora, né, alguns até valores. O brasileiro às vezes se envergonha de algumas coisas que ele deveria até se orgulhar. Mas antes disso, eu queria fazer a conexão da questão do branding que você trouxe com um propósito também do fundo aqui da nossa conversa, que é com a cultura, né? E aí você trouxe isso, e Marco sempre trouxe isso também muito forte, por isso aqui juntando os dois, de falar que um branding forte depende de uma cultura forte. Eu queria, Marco, te ouvir muito nessa relação, né? O que está por trás, então, dessa afirmativa? Cultura forte, branding forte, nesse contexto que a Ana trouxe da potência do branding. Então, acho que por isso também este encontro, né? Acho que a cultura é história. Então, por exemplo, a primeira coisa que um RH atento e cultura deveria fazer é estudar a história daquele lugar, daquela organização. Sim. Eu entrevistei a Ana a fundo. Sim. E acho que este vale também, quer dizer, vai estudar a história. A cultura tem que respeitar as origens. Sim. Isso é a base para poder ser depois original, né? Claro. Porque estas marcas que duram há 200 anos, ou a Igreja Católica que existe, é porque respeita a sua origem. Sim. Tem uma fala fácil, ao final são 10 mandamentos. É a narrativa, são né? 250, tem uma narrativa clara, objetiva, forte, tá certo? E tem uma visão de um succession planning, né? Uma ideia de sucessão revolucionária. Então, na hora que precisa mudar, antecipa as mudanças. Wojtyla, Francisco, certo? Então, esta é uma cultura forte. E mudar não significa jogar fora o passado. Não. Respeitar o passado. Respeitar o passado. Respeitar o passado, mas antecipa a mudança, cara.
O mundo está mudando, vou botar Francisco. Francisco é uma figura completamente diferente da igreja Sim. que a gente tem como simbologia e tradição. Então, uma cultura fora, a primeira coisa que tem que respeitar é a sua história, né? Depois tem uma comunicação, é uma coerência. Essa é a segunda coisa, coerência. A história é a cultura, é a identidade do fundador. No caso da Ana, a empresa se chama Ana Couto, então é ainda mais forte, né? Tem uma escolha nesse sentido, né? Não dá para ter um pouco, né? O Disney. Não, certo. Exato, mas quando o nome leva o nome do fundador, é diferente de uma public company, de uma empresa que já saiu para um nível mais pulverizado. Aqui tem. Então, esta fala, este ser, fazer e comunicar. A única diferença entre o branding e o organizing, porque faz e fala, né? É a mesma coisa, só que o branding é da marca, né? Fala para o consumidor final, e o organizing é a cultura, fala para o empregado, para o colaborador, para as pessoas que trabalham. Mas o coding, a lógica, seja de simbologia, que é de princípios e valores, que é de assuntos mais fundamentais das origens, tem que ser absolutamente coerente. Então você precisa ter o respeito da história, né? Esta coerência contínua entre o que a tua marca te permite de fazer internamente e o que a tua cultura te permite de fazer na marca. Então vira uma família, uma simbiose, onde os dois têm que manter o seu foco, mas tem que ter absolutamente uma coerência entre o que você faz, fala e comunica para fora com a tua marca e com a tua cultura para dentro. Quando dá nó é quando essas duas coisas não casam, você fala e faz diferente, ou externamente. É confuso, é complexo. Ou os Washingtons da vida, né? Também, né? Que eu digo que, mas na prática não sou, né? Tem uma coisa também que a gente acredita muito, essa coisa, não tem mais glass, né? Não tem mais muros entre, antigamente tinha dentro da empresa, fora da empresa. Não. Hoje você não tem mais, né? Então, assim, uma coisa que liga muito, que eu acho que que a gente fala muito do propósito, né, que é esse talento que a pessoa, quando entra numa organização, ela tem que gerar uma identificação. Eu estou aqui por um motivo muito maior que só o trabalho, que só a minha rotina, a minha tarefa, né? Alguns exemplos, né, de culturas fortes que a gente usa, por exemplo, a Apple, quando a pessoa entrava na Apple, né, tinha uma carta do Steve Jobs falando: vocês não veem aqui trabalhar de 9 às 5, você veio aqui mudar o mundo. Se você está aqui disposto a mudar o mundo, você está dentro. Então é também essa narrativa que convida a essa energia do propósito, uma energia muito forte, né? Muito além da tarefa. Então, né, tem vários exemplos disso, lá o Kennedy visitando a NASA, né? Você está limpando o chão, perguntou: para que você está fazendo aqui? Para a pessoa que estava limpando o chão, ele falou: estou ajudando o homem a ir à Lua. Você trazer também essa amplitude do sonho, né, da conquista. Eu acho que isso é muito importante hoje nesse ressignificado do trabalho, né, que não é mais um trabalho manual, não é mais um trabalho da máquina, de apertar parafuso somente, porque o apertar parafuso muita gente já foi substituído por uma tecnologia. Agora, este lugar da energia, do propósito, do porquê, é uma energia muito importante de se pensar. Agora, quando vocês estão trazendo isso, e eu concordo totalmente, tem um papel aí no meio do caminho muito importante, que são as lideranças, né? Porque você pode estar com esse discurso muito arrumado, essa intencionalidade muito definida, clara e real, e na prática, internamente, isso não ser vivido, né? Tem um distanciamento da fala, da narrativa com o faz, né? Porque a gente percebe, assim, evidentemente que eu não vou dar nomes, mas eu me lembro muito na pandemia, conversando com algumas pessoas que trabalham em marcas importantes, em empresas importantes, e que alguns discursos que eram ditos, assim, esse discurso está para fora, porque para dentro a gente não está sendo tratado da maneira que deveria, as exigências da gente, o formato de trabalho, né? A gente está tendo que trabalhar presencialmente no momento onde as pessoas não... Enfim, estou dando um exemplo aqui qualquer, mas você percebe, até cria uma certa revolta quando você fala: é isso que está publicando, é isso que está indo na mídia falar,
né? E aqui dentro de casa a gente está vivendo outro. E aí você percebe que isso está muito dentro de alguns espaços dentro da organização. É uma liderança que não comunica bem, é uma liderança que ainda tem um modelo de gestão, né, do comando e controle, é uma liderança que, enfim, e quando você vê em outra, dentro da mesma empresa, coisas que estão rodando muito fluidamente, muito tranquilamente, as pessoas engajadas, as pessoas entendendo. Eu sinto que tem ali um papel, né? A gente viveu isso muito, né, Marco? Outro dia a gente estava conversando aqui também, falando assim, tem uma média gerência, não sei se você concorda, que às vezes infarta. O óxido, né? Que aí você fala, aqui a coisa não desce, né? É. Essa proposta ou essa intenção não se concretiza. É um gargalo, né? Né? Que eu acho que é um cuidado que eu percebo, e meu trabalho, por exemplo, tem sido muito esse, né? De dar uma sacudida nessa galera e falar, olha, qual é teu papel? Qual é o teu papel de gestão? Qual é o teu papel de governança? Qual é o teu papel de representatividade? O fez esse trabalho, né, que se chamava Projeto Oxygen, exatamente entendendo que o middle ali do gerência era o que mais... Porque o gerente que não dá oxigênio para baixo, asfixia, né? Mas eu acho que tem um ponto também que eu acho que as empresas, o que eu gostaria de ver, assim, assumir mais os seus valores. Assim, olha, isso aqui voltar para trabalhar presencial, pra gente é um valor. Ponto. Sem dilemas, né? Sem dramas, né? Mas, se você não acordar isso, ok, você pode sair. Eu acho que esse lugar meio do tem que agradar, não é agradar, a cultura não agrada todo mundo. Então, acho que, se posso, perfeito. As organizações do século XX, o comando e controle, analógicas, etc., eram organizações onde tinha regras para dentro, não precisava ter uma cultura tão forte. Sim. Porque estava escrito que você tem que botar gravata, tem que... a jornada de trabalho é infinita ali. O cara não estava escrito. As organizações do século XXI são organizações fluidas, Então, aí você precisa ter um coding de comportamentos, de cultura muito mais forte. Então, aqui é assim, cara, meu filho, cara, se você quiser, aqui é assim. Se não quiser... Então, acho que esse negócio da média gerência é muito responsabilidade do top management. O top management tem que ter mais coragem. Dizer, cara, meu filho, cara, do jeito que está, não dá. Senão a tua organização vai virar Kodak. Você vai virar Kodak primeiro e a tua organização também. Eu não vou deixar isso acontecer. Então, marca forte, cultura forte, cada vez mais... Coragem é afeto ali. Coragem é afeto. Cada vez mais o mundo se torna imaterial, as organizações também, né? Que não sabe mais se você está trabalhando e quanto mais é necessário ter alguns códigos muito precisos e muito fortes. Até mesmo em modelos onde esse papel da liderança hoje também está sendo repensado, né? Sim. Grupos mais autônomos, grupos que, enfim, e aí tem que ter claro coisas para que as pessoas... Seu papel, os valores. Então eu acho que isso é um lugar muito da cultura do agradar todo mundo, ou mesmo essa questão do ESG, né, que a gente estava conversando um pouco, não é sobre eu vou responder a todas as demandas que me peçam, ou todas as demandas do funcionário, mas é deixar claro qual é o meu papel aqui. Perfeito. A própria jornada, né, que fala-se muito da jornada do cliente, a experiência do cliente, como faz a experiência, porque às vezes acaba criando uma coisa utópica, como se essa experiência do colaborador interno tivesse que ser um negócio de encantamento. E não é, tem a sua dureza, tem os seus nãos, tem os seus limites, né, mas tem também um espaço de negociação, de acordo, de alinhamento, de conversas difíceis, né, para acontecer. Não, as organizações de hoje, já com as tecnologias e a digitalização, são organizações muito mais circulares, muito menos piramidais, como a gente sabe. Então, o líder intermédio se justifica hoje se ele é um scouter, alguém que ajuda a descobrir onde estão os talentos, como chama, uma rede de segurança, para o cara poder arriscar e não um controlador. Senão, sinceramente, daqui a pouco vai... Não faz precisa sentido, mais. Não precisa, não. A gente fez um trabalho junto sobre precisa de ter chefe ou não precisa, a própria Ana Cole. E a gente chegou na metáfora do organismo. Não, precisa ter um esqueleto. Claro. Porque senão não fica de pé. Mas não mais do que isso. Quer dizer, depois os órgãos têm que conseguir funcionar sozinhos,
ligados ao cérebro, que é ao propósito, e cada órgão tem a sua função, em cima de um esqueleto. Então, esse esqueleto que a gente montou é um esqueleto claro e forte. Cara, o gerente tem a responsabilidade do gerente, o diretor tem a responsabilidade do diretor, e não é mais ou menos, entendeu? É claramente diferente. Né? Então, a gente falava, quando você é promovido, não uma movimentação, uma promoção, tudo muda. Tudo tem que mudar. Não pode ser uma mais ou menos promoção. Entendeu? Um aumentozinho de salário. Não. Quer dizer, e é difícil, né? Exato. Você virou diretor, entendeu? Significa que você tem que tomar conta do negócio como um todo, significa que você tem que ser um elemento de contenção maior, acalmar os seus subordinados e não deixá-los mais... Eu acho que muda o faz e fala também, né? Muda tudo. Não, porque sobe, né? Sobe, não. Muda de lugar, o faz e fala diferente. Como é que você reconecta, né? Exato. E em organizações pouco piramidais ou muito circulares, você vai ser promovido 2, 3 vezes no máximo. O resto você roda. Verdade. Isso que hoje mas deixa eu te mais fazer uma acontece. pergunta, Marco, se é que é possível uma resposta, mas por curiosidade mesmo. Mas se a gente fosse pensar, né, do ponto de vista dessa sustentação de uma cultura forte para uma marca forte, quais seriam os elementos, só para a gente resumir até o que a gente já falou aqui, quais seriam os elementos que você diria que são assim pilares de uma cultura para fortalecer, não só internamente, mas fora? Se você pudesse elencar, quais são os pilares de uma cultura forte? Os pilares que seja inspiring, que tenha um propósito que vai além do boleto, que seja perenizável. Sim. Então eu quero ser um artesão, Hermès, quero ser o carro mais veloz do mundo, Ferrari. Quero ser perpétuo, Rolex, que seja algo que transcenda as épocas. Né? Sim. Então, propósito desse tipo. Segundo, poucas regras, mas extremamente claras e extremamente, como chamar, praticadas. Sim. Não acredito no que você fala, acredito no que você faz. Né? Então, walk the talk lá, né? Comportamento dos líderes, comportamento tudo alinhado. E 3, o que eu já falei antes, quer dizer, o respeito da história. La storia siamo noi, diz uma música importante italiana. Você tem que respeitar o seu patrimônio histórico. Né? Brasil, as mulheres brasileiras que ganham as medalhas de ouro, né, é um reconhecimento de uma história feminina, de uma feminização poderosa. Sim. Que o Brasil deveria ter desfrutado há muito tempo. Esta é uma cultura feminina. É uma cultura extremamente feminina. Agora a gente finalmente pode afirmar que seja que a gente fez o Brasil é uma cultura feminina, porque as mulheres ganharam. A gente fez um código de genética, a gente trouxe o Rapai, o Cortege Rapai, que é um cara que fala sobre cultura. Código cultural. Do Rapai. E aí ele fez um trabalho, até para um cliente nosso, que a gente trouxe, sobre o Código Brasileiro. E o Código Brasileiro, lá atrás, já tem 20 anos, é a mulher guerreira, que bota mais água no feijão. Essa é a brasilidade, né? Essa mulher guerreira que está ali, né? Está representada. A gente precisa entender, absorver e reverenciar. E aí uma coisa que eu volto um pouco quando a gente trabalha com cultura e com branding também, aí eu volto uma questão, são 3 pontos que eu acho muito importantes. Método, processo e disciplina. Né? E o método, às vezes, de cultura, eu acho isso muito complexo, sabe? Com layers e layers e layers. E assim, mas o que você quer dizer aqui? Tem conceitos, tem premissas, como é que a gente... E a mesma coisa para o branding, a gente veio evoluindo, simplificando, one page, é um só... E dali você desce com mais clareza. Então, acho que as organizações, às vezes, elas criam tantos conceitos e ideias, e aí você perde o que você quer comunicar, né? E fica aquele papel de parede, sabe? Eu acho que isso é um grande perigo, sabe? Porque
Senão você não... Sofistica tantas vezes, ou então complica tanto, né? Complica mesmo. Não, mas eu digo, quando eu falo sofistica, por exemplo, quando eu vejo assim, valores, às vezes você vê a descrição de valores, é um negócio tão complexo. Se você pergunta para a criatura que está ali na tua frente, ele não sabe dizer. Não lembra, ele né? fala, olha, alguma coisa assim, então, parágrafos, né? Uma palavra. Assim, aí uma coisa que a gente fez no Brand é assim, visão, missão, valor. A gente só vai trabalhar com propósito. Missão e visão é um business, é uma meta de negócio. Você não precisa... Não entra, e de 5 em 5 anos você muda, né? Porque em 5 anos eu vou, né? Agora, o propósito, toda organização tem que saber. Tem que ser uma frase pequena, curta, memorável. E não um discurso de páginas. E a gente vê, às vezes, encontra empresas... Gente, claro. Eu li e não entendi. Eu sou uma pessoa inteligente. Acho que isso eu acho bem desesperante. É verdade. Para construir cultura, agora falando de cultura, é entrar na organização, método, né? Inventando um método simples agora. Estar dentro da organização, com todos os sentidos abertos, saber escutar, não só ouvir, saber enxergar, né? Ter essa capacidade antropológica de observar e dar sentido. E avoid, cai fora desta tentativa de simplificar algo que não é simplificável. Reconhecer a complexidade e abraçar a complexidade. Isso, e não querer explicar. Então, né, como no branding, a Ana fala, né, 50% é imaginação, criatividade, sensibilidade, 50% é método. Esta necessidade um pouco de RH, né, de perfeito, gerar ferramentas exageradamente complicadas. E deixa a sensibilidade muitas vezes de lado. Não resolve o problema. Estava dando justificativa. 50% jogar para cima. Fica tão processual o negócio. Faz 10 perguntas, aí fica lá 4 horas. Não 50 perguntas em 10 minutos. Acho que é isso aí, que a gente tem que simplificar os processos. Nós de RH somos processuais demais, muito, na minha opinião. Sempre também acho. E o cliente interno, a um certo ponto, diz, cara, né, seja mais objetivo, né, me diga o que eu preciso melhorar, o que eu preciso deixar de fazer, 3 ou 4 coisas, acabou. O processo em excesso é burocracia, né? Exato. E aí perde totalmente valor. E aí perde o genuíno, método, né? Complicado, não faz seu papel. Vira organization e não organizing. Branding já nasceu bem, já nasceu com movimento. Mas eu acho que assim, tem sempre, né, a gente tem que sempre cuidar do feitiço contra o feiticeiro, né? Então assim, método é importante, mas complexidade é ruim, né? Processo é importante, burocracia é péssimo. Disciplina é bom, mas controle é ruim. Então, assim, esse lugar de entender o que você quer, porque você mais ou menos vai por esse... Então, entender que você pode jogar fora, entender que você não precisa mais daquilo. E uma outra coisa, desculpa, que me veio na cabeça agora, eu sempre olho a pesquisa do sono dos jovens. Sim, acabou de sair agora. Sobre o Brasil. Semana passada. Não vi. Foi. Em 93, quando eu cheguei no Brasil, tinha acabado de acontecer a Rio 92, e das 10 empresas do som, ainda não tinha empresa do som, acho que foi o ano seguinte, 93, 94, que a Sofia começou, todos eram estrangeiros, as empresas do som do jogo. Hoje, tirando a Nestlé, acho, ou mais uma, são todas brasileiras. Que legal, eu vou ler. Então, essa, por exemplo, é uma evolução interessante de como a brasilidade está, o brasileiro está se empoderando. Exatamente. Que, aliás, eu queria te ouvir mais um pouquinho sobre isso. Você falou da França, você falou sobre a questão da mulher guerreira, da brasileira, mas assim, tem uma fala sua muito legal aqui no livro, no capítulo, que você dedica a isso, essa potência que as empresas deveriam, né? Acho que é legal essa pegada do que o Marco está trazendo. Eu acho que é um pouco isso, assim, porque a gente fez um estudo grande, né, do Branding Brasil, em que vê todo o valor da brasilidade, né? Como a gente reconhece o valor da brasilidade, porque assim... Isso foi quando, Ana, que você fez esse Foi em 2022. 22. Que até o rapaz fala, né? O peixe não vê a água. Então, assim, uma das razões eu acho que eu consigo ver o Brasil um pouco de fora, porque eu morei muitos anos nos Estados Unidos.
Quando eu voltei, eu falei, gente, onde é que estão? Tem o valor brasileiro, as empresas brasileiras com valor, né? A gente ainda tem somos uma economia muito forte, com poucas marcas globais, a gente precisa construir isso. E aí a gente vê que existe o brasilidade entra quase como um clichê, né? A gente não consegue descer. A gente conhece pouco da nossa história, a gente não desce em valores, ela fica naquela superficialidade do clichê e isso não adianta muito, né? Ele vai contra você. E aí, nesse estudo, fala muito isso, assim, as empresas que estão abraçando a brasilidade conseguem ter um apelo global, porque todo mundo quer originalidade, todo mundo quer autenticidade. Quando você está na L'Occitane e fala de lavanda, né, e aí a pista de corrida na França é toda lavanda, você vê como as coisas vão se conectando também. Então a gente está buscando isso e a gente perde muito, né? Então quando essas novas empresas começam a entender que a brasilidade é uma potência, como Natura, né? Natura é uma empresa que lá atrás o L'Oréal falava assim, não, Natura, não, imagina. Sim. De repente, uma empresa, né, o Bem-Estar Bem, abraçou o Bem-Estar Bem como um propósito, abraça o nosso maior valor enorme, que é a sustentabilidade, a Amazônia, né, nossos recursos naturais, consegue, né, crescer e ter um papel global, como a Havaianas também. Também. Então tem muitas marcas legais, eu acho que assim, o século XXI, que a gente está vendo aí, que a gente chama das ondas de valor, vem muita coisa boa de marcas. Então, até, por exemplo, Dengo, a marca de chocolate. Até então, a gente não tinha uma marca de valor, né, brasileiro. Então, começa pelo nome Dengo, que fala de afeto, começa com uma visão de ecossistema, de pagar mais para o plantador de cacau, começa com uma experiência do muito diferenciada do produto. Quando você dá um presente como Dengo, tem muito mais significado do que só um chocolate. Então você vê que as premissas do branding ali já nasceram, né, muito bem estruturadas, como uma Nubank, como uma Zidog. Então assim, tem muita coisa legal vindo aí, entendendo que o jogo do século XXI é outro, né? Não é deixar para trás, não é ser binário, né? Não é só vender em detrimento a lucro, propósito e lucro. Quanto mais juntos eles estiverem, mais resultados. E somando, quando você trouxe essa brasilidade também, quando possível. Não há brasilidade, mas assim, quais são, para mim a brasilidade, assim, como é que você reconhece o seu valor, né? Porque a gente tem tanto empresário, empreendedor bacana no Brasil, sabe? E aí é uma coisa que eu falo, quem são os empreendedores que a gente conhece? Quem são as garagens que a gente conhece no Brasil? Porque a gente não conta a história, a gente não traz a narrativa do cara. E a primeira coisa que eu faço, eu trabalho com muitas empresas né, de donos, de empreendedores que passaram a ter bilhões, empresas enormes, e eu digo, olha, a sua história vai ser perpetuada pelo brand. Isso é uma coisa muito importante. O cara sentir aquele conforto. Gente, eu trabalhei que nem maluco a vida inteira, passei por altos e baixos, como todo mundo vai passar, e de repente todos esses valores que eu construí vai virar agora um brandês, né? Eu falo, não, ao contrário. Né? Você é o Walt Disney da sua empresa, você vai ser perpetuado como os valores que você trouxe. E isso eu acho muito bonito, porque aí você traz autenticidade, aí não fica aquela coisa chatérrima que eu acho, é o papel de parede, valores, né? Que é, eu sou ético, né? Eu prezo pela qualidade, eu crio valor para todos. E aí dá uma dor, que aí fica aquela coisa clichê. Quando você está no primeiro layer ali, não tem significado. E você lê, é tudo igual para todas, né? Você não consegue diferenciar de quem você está falando, né? Porque o primeiro dá um nervoso, a gente trabalha com muitas empresas, né? Segmento de energia, segmento financeiro. Mas falamos, vamos rasgar isso aqui, porque isso aqui está, que eu brinco, é o básico da categoria. Todo mundo está falando isso. Agora vamos entender o que você A gente vive isso quando faz MVV, quando faz competências, né? Aí você fala assim, meu Deus, mas isso aqui serve para qualquer. Qual é o seu aqui, né? Como você se apresenta aqui? Qual é o seu brand? Qual é a sua marca? Gente, a gente está chegando ao fim. Acho que a gente passou por muita coisa, né? Tem algum ponto que vocês entendam que vale a pena a gente abordar nessa questão cultura e branding? Eu acho que só um ponto que eu acho que também as organizações elas precisam entender que é uma jornada evolutiva. Tem altos e baixos, perfeito. Às vezes dá ruim, aí a gente volta e dá... não, porque a empresa não é super sustentável. Não é ainda, mas ela está num caminho, ela está num processo evolutivo.
Eu acho que também tem isso. Eu acho que tem muitos empresários muito legais no Brasil, tem muitas organizações muito bacanas, mas com um certo medo de assumir problemas, de puxar. Falei, não, mas isso aqui já não está pronto. Mas faz, e depois faz de novo, e melhora o processo. Isso também vale para as pessoas, né? Vai tentando. As tentativas, os erros, e assumir o erro para poder crescer. Eu acho que isso vale para todo mundo. Então, de volta a coragem aqui, né? Essa coragem. Não é o fim do mundo, assim, é um processo que todas as organizações precisam evoluir, assim como todos nós também. Se cobre tanto nesse sentido. De acertar de primeira, né? Exato. Então, assim, assuma o erro como uma possibilidade de acerto na próxima vez, assuma a coragem de fazer diferente. E isso a lógica do ágil, né? Tem essa possibilidade do erro, né? Da experimentação, do vai lá. O erro pelo erro não vale, mas o erro com a intenção, né, do próximo, e esse takeaway, esse constante questionar, né, como é que eu posso fazer melhor, eu acho muito importante. Marco, eu estou aqui desenhando, enquanto a gente está, né, desse negócio de natureza de um lado, mundo artificial do outro, e de uma criatividade no meio. Eu queria lembrar a importância de todas as inteligências. Sim. Não só da inteligência artificial, né? Agora só se fala disso, né? Começa a virar até, né, uma área de RH que só fala de tecnologia. Eu queria conversar mais de ser humano, o que está acontecendo com o ser humano emocionalmente, né, esta mudança de organizações seguras, porém castradoras, para organizações abertas, fluidas, porém onde as pessoas ficam desorientadas, né, se não tem uma cultura forte, etc. Acho que a gente deveria falar mais disso e reconhecer a importância. Por isso o Brasil, na minha opinião, é campeão de todas as inteligências: a inteligência ancestral, a inteligência histórica, a inteligência artificial, a inteligência da natureza, né? Acho que daqui para frente vamos criar uma inteligência abraçada, né? Reconhecendo a complexidade, juntando todas as inteligências, não só artificial ou não só ancestral, mas a gente tem que dar uma feijoada das inteligências. Eu adorei como é que é o complexidade, qual é a origem da palavra complexidade? Complexos to embrace, abraçar. Abraçar, essa não é muito bom. Né? Complicado. Que a gente acha, né, a gente refuta e na verdade é ao contrário, o movimento né, de acolher. Complicado é um simples complicado, quer dizer, você pode desdobrá-lo e se tornar simples. Mas o complexo não, o complexo é o Morin, o Edgar Morin. Então, isso é complexidade com essa ideia de abraçar, to embrace. Muito bom. Sabe como é que eu fecho? Também inspirado em você, claro, né? Porque a gente falou, você acabou de trazê-lo, Paulo Freire. Sou grande mestre. Meu, né? E aí eu falei, tem que trazê-lo no sentido dessa, ele usa, né, uma expressão que a gente fala que é uma esperança freiriana. Esperança. E você falou disso na nossa conversa, e eu fui lá buscar essa esperança freiriana que você sabe que eu tenho, que vive dentro de mim, né? Aliás, uma vez o Marco perguntou, por que você é tão alegre? Aí eu respondi, porque eu tenho uma esperança. Exato. Né? E acho que essa é que faz... Do zero construiu a maior universidade corporativa do Brasil dentro de uma mineradora, cara. Precisa ter muita esperança. Freiriana. Esperança é muito e assim, eu achei tão legal você ter trazido, porque faz parte da nossa história, essa questão freiriana. Então eu termino assim, dizendo que acho que tudo que vocês trouxeram do ponto de vista de transformação e de coragem, de afeto, passa por ter uma esperança. Mas ter a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperança é se levantar, esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não desistir. E é isso, né? Que a gente não desista. Nunca. Não vamos. Queridos, muito obrigada, Ana. Uma honra, mais uma vez. Obrigada por tudo. É uma felicidade poder te ouvir, aprender com você
E tenha certeza que muito do que eu li, do que eu te ouvi, eu vou usar na minha vida, Que bom. nas minhas atuações, nas minhas práticas, no meu dia a dia. E Marco, não preciso nem dizer o quanto eu te amo. Obrigado né? a você. Isso está declarado já há muito tempo, Sim. né? Muito obrigada por Obrigado. tudo. Obrigado, Ana. Obrigada a você.